trabalhando em São Paulo, na área do prédio do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Assim, inclusive, no mês de abril de ano de 2024, no plenário de atendimento do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do executivo e presidente da Câmara Fernando Ribeiro Pereira, reunindo a esta Pereira. A primeira página é considerada o centro do Pereira Rosa Ribeiro da Defesa, conselheiro Mário Filho, conselheiro conselheiro Samuel Garcia Manda Brito, conselheiro Pedrinho Siqueira Cavalcante, conselheiro Tiago Pereira Pires Calmeiros, conselheiro substituto Ana Miguel Ribeiro Sampaio Calheiros e conselheiro substituto Alberto Filho Salvo Patrulha. O Ministério Público de Contas do Pereira foi representado pelo procurador Regrado Pimenta. Responsável por manejar o governador do Estado de Alagoas, Paulo Dantas. Devido para o resultado diante da presença do Ministério Público de Contas, certamente o presidente declarou a nome de Deus a verificação, solicitando a suspensão do subordinado da função profissional ao benefício do governador, produção de meta e apresentação finalmente do Tribunal de Contas do Balanço Anual da gestão de 2023. Após o estado do governador, a consulta retomada pela presidente do exercício do Conselho Otávio Leite, que solicitou a legalidade da Secretaria que foi aprovada. Na hora de expediente realizada a primeira leitura do processo de resolução normativa apresentada pela Presidência, feita no dia de surgir desde a emissão do âmbito do Tribunal de Contas. Em seguida, tiveram a palavra a conselheira Maria Cláudia e a conselheira Sérgio Brito, que foi participado por todo o plano. Depois, mais de dia, a convenção da pauta solicitado pelo conselheiro Antônio Brito. A relação da semana Rodrigues Siqueira Cavalcante. 348 de 2019, processo de resolução, aprovado na tarde de 56. Vencedor de 7 de 2023, na apresentação e aprovação da Secretaria com relatórios feitos pelo conselheiro Antônio Brito. Por processo desse primeiro de 2023, esse sindicato de governo municipal aprovado para o Conselho. Relatório que falou Renato Pereira Pires Calheiros, pelo 15.003 de 2012, na apresentação retirada de pauta. Processo 348 de 2023, prestação de contas do governo municipal, aprovado para o Conselho. Relatório que foi substituído no Marcelo Ribeiro Sampaio Calheiros, que foi 10 de 2023, comprado separado e aprovado até o 58. Relatório que foi substituído Alberto Filho Alves de Obreiro, que foi 2014 de 2024, consulta, aprovado a Carta 59. Destinamento do Conselho da Casa da Comunicação da Presidência. O relator conselheiro Antônio Roberto Lima Brito, texto 3 de 2013 de 2022, texto 3 de 2022, texto 40 de 2022, totalizando 3 papéis que conta de uma apresentação aprovada da Câmara 982. Considerado a ordem do dia, na identificação por parte da palavra do conselheiro Cadosa, conselheira Maria Cláudia e conselheira Sérgio Brito. Então, a solicitação do conselheiro presidente em exercício da atenção para poder considerar a próxima horário do local. Proposta de resolução normativa dispõe sobre a classificação da partida do aguardamento, a disponibilidade e a integridade das informações no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, segundo a leitura.
a gente está falando também entendendo que a personalidade da mãe e eu te digo que esse modelo paradigmático que eu conheço, formando uma sociedade federal com mais de 50 anos de iniciativa e demanda coisas da mulher. Então, eu estava falando que apesar desses anos federal, e já tínhamos colocado essa relação com a eleição muito planejamento inicial, tanto da presidência da filosofia, da laboratória geral, e aí a matéria que ela pôs, ela só não foi levada a gente tem que ter uma cuidado no estado, aguardando aquela decisão e de modo que está passando por esse documento e hoje vamos fazer de acertar exatamente essa capacidade para o seguinte colocar. Acontece que hoje uma reunião vinda da presidência, no presidente Egito, o presidente da presidência do Tribunal de Contas de Lisboa, e continua que por um pedido, por algumas respostas feitas pelo presidente do PCN e presidente, a política federação, olha, eu quero do Ministério, a gente pode tentar que eles desenvolvam para evitar não evitar isso. Então, nós entendemos de maneira ficando muito disso aqui, e essa polaridade, tem que se dizer muitas coisas, essa matéria não se faz a sua decidida pelo estudo. Não, primeiro poderia haver uma decisão, poderia haver uma decisão favorável ao Ministério Público, ou até mesmo favorável ao Ministério Público de até uma outra partida, e depois se fazer uma e fosse um conceito do que seriam as atribuições ministeriais sem necessidade da comissão de criminalização de sistema na tem, eu posso dizer isso que nós atribuímos isso tribunal e que ele atribuição afinal de todas as questões que permitem aqui que tem uma situação de tribunal. Nós temos amanhã, realmente, iniciativa de amanhã, e conseguimos fazer um texto de consenso e já adianta que depois, portanto, não pegar isso daqui a 2 anos, que vai precisar ser regulamentado, mas da forma que faz, foi publicamente favorável de forma como esse texto legalmente regulado, né, que o presidente do tribunal entendido esse processo, está fazendo a relação da minha vida com o Tribunal Criminal, mas adianta desde da forma como o indivíduo tem colocado no seu discurso farmacêutico, e vai pretender essa questão disso. No nosso fato da gente poder atuar de forma autônoma, que isso vai nos levar a poder atuar para o bem que não tem. Então, você sabe da nossa produção. Sempre que possível, vamos buscar uma questão carregada aqui para o trabalho, mas eu queria entender que essa possibilidade de fazer mais isso de uma criação da pessoa que utilizar no posicionamento de qualquer padrão, já dentro inclusive a nossa atuação, caso da área de procedimento específico da Tribunal para evitar uma sacada. Apesar de a gente entender que a gente deve ter essa prerrogativa, não só para a escola estabelecida, pode ter certeza que o Estatuto de Ciência sempre vai buscar uma situação coordenada, integrada, respeitando a capacidade operacional do cidadão e auxiliando a questão de especificando porque nós podemos ter ciência que possa passar nesse exercício de população
você está falando das coisas que foi, de atividade da política pública, e uma política pública que é diferente, que a gente cuide bem ao cabo desse processo. Então, parabenizando a política pela política do outro, também pela política que a gente tem, inclusive, caso haja objetivo de atividade brasileira, aberta, discutida, e chegar no futuro adequado para o Estado de contas, adequado para o final de contas, e certeza também de pagamento da atividade na prática. Essa possível operação. Só para fazer uma pergunta, o meu problema ontem e dia.
Thank
diversos elementos, e mais elementos que são comuns dessa resolução. Depende que você educado na informação, eu estava reunir processos e realmente fazer a apuração de todos os números que estão no caso. Eles foram resultados de vocês que estão interativos e podem participar do processo. Então, se você não demorar, não tem problema de produção oral. Então, você ativar, você vai estar inserindo naquele conteúdo eventualmente empresas ou pessoas que têm interesse no setor da parte.
essa força de data poderia incluir que muitas indústrias também previsão para a complicação de empresas de especialidade em prestação de serviços de organização de eventos e segurança de jornada no campo. A empresa de produção colega que participou uma vez historiante a capa do programa, iniciado no dia 9 de fevereiro de 2023, na qual fazia os fornecedores da empresa Blasco e seus eventos limitados. O representante informa a postura de diálogo procede pelo programa é importante, além disso, a manifestação de redução de recursos visou fundamentalmente o risco de execução. Resultados que deve declarar pelos representantes que retornam na mesa de suspensão de responsabilização. O presidente dos conselhos superiores, a causal do referendo está acompanhando os requisitos de responsabilização do representante. Referente à apresentação da autorização superior para funcionamento da empresa de segurança de jornada, não se encontrava o presidente municipal. A representação foi distribuída por pessoas técnicas e relatorias de alguns elementos da legislação, os quais serão encaminhados ao Ministério Público no dia 8 de abril de 2024, que dará parecer de 14h35, de 2024, o procurador público André Zanotto, e posteriormente encaminhado ao gabinete de presidência, e a resolução que pode ser apresentada no dia 30 de 2024. E o tratamento do mesmo entendimento da área do cinema. Os aspectos que são identificados para a ideia da representação, a representação falou que mesmo progressa não tem a documentação obrigatória para a prestação de serviços federais da moda que necessária declarar de funcionamento do Departamento de Polícia Federal. Além de pensar no cenário, a atividade exclusiva de empresas de concorrência e segurança privada. Brasileiro, delegou com sujeito representado, apresentação de julgamento antecipado do médico. Não se pretende procurar uma espécie de jeito de atividade pela cidade da urgência administrativa. Ou seja, seria procedido um prazo de 3 dias para a apresentação adequada do recurso e tem de ter 2 milhões informados para apresentar sempre uma vez em igual número de dias. Quanto ao tema, no que for tem diversas horas, precisamos que devem ser avançados pelos agentes federais do recurso. Deve ser avaliada tanto o uso previsto dos pressupostos sociais, incidência, complexidade, legitimidade e interesse no recurso. Isso não conversa com o entendimento que esse elemento a pesquisa regularidade pela redação prematura da interferência que a lei tem pressupostos necessários, considerando que todos os instrumentos irão quase 3 dias para juntar a lei de interferência de lei, garantindo a produção de contraditório e uma expressão conceitual de lei. Sendo assim, a disposição técnica faz necessária a expressão processual, a notificação do prejuízo ao doutor, apresentada para a apresentação de manifestação do feito aos fatos argumentos, uma vez que a realização processual não seja indicada por tempo de novo, atendendo a prescrição constitucional, legalidade, deveria legal e contraditória entre os defeitos. Com relação ao determinado, no requerimento da manifestação da legislação, esse processo foi realizado
9 de fevereiro de 2023, sendo representante do país de Projeto Português no dia 20 de março de 2023. O cálculo de preço suporte para o fotosférico pela linha de distribuição global, ainda sobre antecipadamente os recursos, nós temos que correr mais de um ano quando a gente falar a questão. O demais de um tempo também sabe do processo de definir a identificação necessária e a autorização de procedimento, para considerar segurança de convívio. Sendo assim, entendo que é desnecessário que a configuração de situação frequente considerando que a qualidade da pergunta e da procedimento do processo não representaria o prejuízo justificado na administração pública municipal e automacial, sobre os vencedores a questão da fila superior de conclusão. Isso aqui é entendido no sentido de também apresentado no documentação que interpreta indefinidamente da população do relato cirúrgico, considerando que essa presença representaria a presidência, porque a necessidade de apresentação de uma autorização federal, e que sabe que no conteúdo para o cirúrgico, porque o resultado não é conhecido do documento necessários, a apresentação do interior, do texto da sua decisão de disponibilidade, remeter os fatores altos a departamento que não sabe de identificação. Para que se execute as descritas pelo diretor presidente do Instituto de Previdência Brasileiras do município da Mata, como Antônio Marques, ao longo da noite, por meio da qual o dado teve dúvida a respeito da legalidade da instalação do piso salarial dos profissionais do trabalho aos projetos da aposentadoria da parte do serviço. Isso apresenta todo o registro da organização de pontos, em breve na prática do curso. Esse registro que o processo ele aconteceu no cidade de noite em 18 de março desse ano. E assim é
primeiro processo que a gente fez é ministro que tem uma terra na proteína que foi primária. Então, o governo foi uma coisa que foi formulada pelo secretário de Governo Ferreira e que tem funcionamento do Ministério Público como a secretaria de Seguridade Pública da Venezuela. Então, nós fizemos também a questão do relator ao português que foi ele também gostou de equilibrar o parecer de ética da força política da autoridade do Ocidente, que nos incluiu por essa doação. Então, esses dois pontos aí, buscam reconhecer os equilíbrios do conhecimento da pessoa. O Ministério Público de Contas, uma possibilidade de busca de outros meios. E no nosso sentido, a dedicação é um curso dessa possibilidade, de lugar determinado e essa vazia humana no sentido da autoridade de fato transformada para isso. E aí também no tribunal verificar essa intenção. Então, os aprendiz, uma conclusão, uma proposta de voto no sentido de não conhecer a consulta, uma vez que a gente não tem direito à atividade disciplinar das Constituição, estava estabelecido no artigo 105, a lei estava em contexto da lei de 2022, de São determinar o fundamento dos autos, determinar o documento, mas tem a decisão precedente e a publicidade da presença do campo de pessoa. Então, na Bahia teve uma iniciativa bastante representativa de terra, que foi a parceria com o Prefeito de Santa Maria, junto com o Tribunal de Contas Histórico, aqui no tribunais, no tocante a maior transparência, inclusive da fiscalização dos atos de efetividade das ministras pelos uniões. Foi criado por essa parceria, onde tem um posicionado em portais
deposita dentro de nós como disciplinados, como importante, passo a passo a contratação de artistas, os benefícios do Estado. Essa não pode ser excelente, legal, tal, tribunal de contas, que não passou por isso, que é tudo explica no painel que você pode consultar quais foram os que foram contratados na município, os valores que passou, como é que está trabalhando no município, que mostra que a gente construiu ali, hoje, a transparência está dominada comparativo. Esse painel, ele da Bahia, ele vai fazendo um plano de cooperação com o Ministério para ele com o Ministério Público do Brasil e envia o tratado de finalmente condições com o procurador da Justiça, que Deus tem uma vez que a gente também precisa trazer a iniciação do que a Comissão quer adotar, para que a gente consiga também implantar esse projeto aqui e o procurador da Justiça diz que a tentativa do Ministério Público poderia ser feita diretamente com o Ministério de Justiça dos Estados, caso tenha que vir no processo de projeto similar e o Presidente do Tribunal também tem esse benefício para que a gente pudesse fazer com que a pesquisa de modo que a gente possa encontrar o painel também aqui na Estado de Alagoas. Acho que tem que fazer os benefícios, para saber se o tribunal vai ter mais atividade sobre isso. Se aproxima da questão do mundo, a gente sabe que existe ultimamente, benefícios mas que dentro da atividade saúde, sobre as atividades físicas, a gente tem dificuldade de saber de cultura, que tem uma questão da saúde se pacientizar, muitas vezes limitações que a gente tem sobre essa matéria.